Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando para a gente atualizar o Internacional. Time definido para encarar o Juventude e proposta chegando por Vitão. Vou explicar melhor essa situação depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo, nenhuma nova notícia e nenhuma nova informação de Internacional. Bora pro vídeo! Vitão pode jogar no futebol espanhol, mais precisamente no Osasuna? Vamos falar sobre esse assunto, pessoal. Primeiro, quero dizer que a informação ela foi trazida primeiramente pelos meus colegas Lucas Colar e Alexandre Ernest, pessoal do Vozes do Gigante, a quem eu respeito muito, acompanho sempre o trabalho deles, são dois monstros na cobertura do Internacional. Bom, pessoal, o que eles trouxeram, e depois eu vou trazer a minha apuração em cima dessa informação. Eles trouxeram que o Osasuna da Espanha fez uma sondagem ao staff do Vitão para entender a situação do zagueiro, para ver o que ele pensa da carreira, quanto será que o Inter aceitaria para negociar o jogador. Então essas questões de contrato, de plano de carreira e como o Vitão estaria no Internacional. Bom, pessoal, o que eu pude apurar em termos dessa situação e o que a gente pode avançar em relação a essa informação. Bom, de fato houve esta consulta, tá? O staff do Vitão consegui confirmar com pessoas próximas ao jogador que houve essa tentativa do Osasuna, do clube espanhol, que é o 8º colocado da La Liga atualmente, de saber mais informações acerca do Vitão. O que eu ouvi? O Vitão não tem tanto interesse assim em jogar no Osasuna. O Vitão acredita que para deixar o Internacional teria que ser um clube de mais expressão, um clube que dispute títulos, não só no mercado espanhol, mas talvez no mercado inglês, no mercado francês, no mercado italiano. Então, para clubes que tenham mais relevância. O Osasuna, inclusive, há pouco tempo esteve na segunda divisão espanhola. Não é um clube que geralmente está na parte de cima da tabela, ocasionalmente nessa temporada está fazendo um bom ano. Mas essa é a primeira informação. O Vitão não estaria tão interessado assim numa transferência a este clube. E o segundo, e talvez mais importante, o Inter não vai facilitar qualquer tipo de negociação. O Osasuna nem fez proposta, mas caso faça, o Inter vai pedir um valor lá nas alturas. Até o pessoal do Vozes trouxe que o valor que o Inter pediria seria na casa dos 15 milhões de euros. Eu confesso não ter essa informação, mas acho que é um valor sim alto em relação ao Vitão e que dificilmente, e aí é uma informação, o Inter acredita que o Osasuna tenha bala para pagar algum valor nesse sentido, um valor expressivo que faça o Inter realmente olhar e pensar, temos que abrir mão do Vitão porque esse valor é irrecusável. O Inter não acha que o Osasuna vá chegar a este valor. Eu lembro aqui, pessoal, que na temporada passada o Vitão esteve muito próximo de jogar na La Liga. Ele esteve muito acertado, inclusive, com o Betis da Espanha. Tinha viajado, inclusive, já para São Paulo, ia fazer a conexão diretamente para a Espanha, mas a negociação acabou caindo pura e simplesmente por uma questão de fair play financeiro. O Betis teve problemas com a La Liga e por isso não conseguiu concretizar essa negociação. Mas ele ia jogar no mercado espanhol e a proposta ela não passava dos 10 milhões de euros. Mas é claro que o Inter entende que nesse momento o Vitão vale mais. Ele se consolida como titular absoluto do Inter, jogador cotado inclusive para a seleção brasileira, então hoje é um jogador valorizado. Resumindo, pessoal, não passa de uma sondagem do Osasuna. O Inter não crê que isso vá se tornar uma proposta e caso se efetive uma proposta, ela não vai chegar nem perto daquilo que o Inter entende como irrecusável para negociar o Vitão. Então fiquem tranquilos, o Vitão não deve deixar o Inter, pelo menos nesse momento, para o Osasuna. Se surgirem outros clubes interessados, o que pode acontecer até a janela de julho, aí a gente vai
conversar e vai debater. Mas por enquanto, nenhuma chance dessa sondagem do Osasuna tirar o Vitão do Internacional. Agora, pessoal, falando sobre bola, sobre campo, sobre futebol, o Inter está definido para o duelo de amanhã, 4 da tarde, contra o Juventude, jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O Inter, pessoal, não deve poupar muitos jogadores. Até depois da partida contra o Nacional, fiquei com a impressão, depois da entrevista do Roger, de que mais jogadores seriam poupados. Mas ao longo da semana, isto foi se perdendo. O Inter entendeu que o jogo era tão importante e tão necessária a vitória que deve poupar o mínimo de jogadores possíveis. Eu diria a você, inclusive, que talvez só o Fernando seja poupado. Nesse caso, o Ronaldo seria o titular, mas o restante deve ir para o jogo. O Inter até entende que o jogo para poupar é no meio de semana, contra o Maracanã, jogo aqui também em Porto Alegre, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E eu concordo, o Inter tem que vencer esse jogo contra o Juventude, precisa dos seus melhores jogadores, não quer dizer que precisa matar os caras em campo, não. Bota no primeiro tempo, tenta ganhar o jogo, depois tira no segundo tempo. O Inter tem time suficiente, mesmo com alguns reservas, para ganhar do Juventude. E acho que isso tem que ser feito nesse sábado no estádio Beira-Rio. Passando o time, pessoal, que deve jogar com o Antony, o Aguirre, o Vitão, o Vitor Gabriel e o Bernabei, Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Gabriel Carvalho ou Tabata, coloco essa dúvida aí para vocês. Acho que existe sim uma disputa, o Tabata não vem fazendo grandes jogos, porém o Gabriel Carvalho também não foi bem contra o Nacional, e o Vitinho é um jogador que também não está num bom momento. Então, coloco essa dúvida principalmente entre o Gabriel Carvalho e o Bruno Tabata. E na frente, o Valência não deve fugir muito disso, o time do Internacional. Eu confesso, pessoal, que estou na expectativa ainda pela volta do Thiago Maia. Eu acho que esse é um jogador que o Inter hoje não pode se dar ao luxo de não utilizar, a não ser que tenha já uma negociação encaminhada, que o Inter esteja sabendo de algo nos bastidores, que vai se livrar do Thiago Maia na metade da temporada, quase fez isso no início do ano com o Santos, ele acabou ficando e acho que tecnicamente ele é melhor que o Bruno Henrique. Então eu consideraria ainda mais chances ao Thiago Maia. Eu sei que quando ele recebeu chance contra o Fortaleza, por exemplo, ele não fez uma boa partida. Ninguém fez, aliás, naquele jogo lá no Castelão, onde o Inter até foi prejudicado pela arbitragem no pênalti não marcado em cima do Rohel. Agora, a questão é, o Thiago Maia é um jogador que pode contribuir nesse momento de rodagem de elenco. O Inter tem que rodar o seu elenco para não machucar os seus principais jogadores. E o Thiago Maia é um reserva que está na condição de reserva, mas que tem bola para ser titular. Então ele tem que ser utilizado nesse tipo de jogo quando o Inter está tentando poupar alguns jogadores, pelo menos essa é a minha opinião. Deixa a sua aqui nos comentários, vamos debater essa questão. Eu peço para que vocês engajem esse conteúdo. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. A gente está voltando à frequência diária, 2 vídeos por semana. Dá uma força aqui embaixo. Também ativa o sininho das notificações para não perder nada. Valeu, uma boa sexta-feira a todos e um abraço!